O que aconteceria se eu lhe contasse que uma mulher teve a extraordinária experiência de presenciar, com seus próprios olhos, 4 eventos que ocorrerão neste agosto, revelados nada menos que pelo próprio Jesus? O que ela viu transformará sua fé e mudará completamente sua perspectiva sobre o futuro. Agora, permitam-me contar como tudo começou. Meu nome é Ana Evelice, tenho 44 anos e resido em Denver, Colorado. Sou chefe e minha verdadeira paixão é criar receitas que fusionam diversas culturas e histórias. Tudo isso inspirado nas minhas raízes na zona rural do Paraná, Brasil. Há mais de 20 anos que me mudei para os Estados Unidos. Desde pequeno, aprendi que o esforço é fundamental. Nada na vida é fácil e ela não espera por aqueles que ficam parados. Cada dia era como uma maratona. Eu me levantava cedo, chegava ao restaurante antes de o sol nascer, coordenava a equipe e atendia os fornecedores. E sem me dar conta, o dia se desvanecia e a noite se tornava novamente amanhecer. Minha vida se movia ao ritmo de sabores, prazos e clientes. E em meio a essa voragem, Deus se encontrava relegado a um canto distante da minha existência. Às vezes, vinham à minha mente as histórias que minha mãe costumava me contar sobre Jesus, como ecos de um tempo mais simples. Eram como aquelas lembranças da infância que, embora belas, careciam de um verdadeiro impacto na minha vida cotidiana. A menudo, ao fechar o restaurante à noite, me via refletindo sobre o significado de tudo aquilo. Apesar de desfrutar de um sucesso profissional, de ter um apartamento aconchegante e de viajar de vez em quando, no fundo do meu ser, sentia um vazio que tentava preencher com trabalho e conquistas. Não tinha nada contra a religião, mas também não sentia que a precisasse. No fundo, acreditava que a fé era um refúgio para os perdidos e me considerava o dono absoluto da minha vida. No entanto, o que eu não sabia era que essa sensação de controle estava prestes a desmoronar. Em questão de dias, eu me encontraria com algo que transformaria minha existência por completo. Era sexta-feira à noite e o restaurante estava lotado. O ar se enchia com o irresistível aroma de ervas frescas e molho reduzido, criando uma atmosfera acolhedora. As frigideiras chiavam com entusiasmo, enquanto o burburinho dos pedidos ressoava na cozinha, adicionando um toque vibrante à noite. Eu estava em plena atividade, com as mãos ardendo pelo constante contato com as frigideiras quentes, quando de repente senti uma estranha pressão no peito. Não era simplesmente o cansaço acumulado. Era como se algo me estivesse esmagando por dentro. Tentei ignorar a situação. O último que desejava era inquietar a equipe. Respirei fundo, lavei as mãos e continuei cortando os legumes. No entanto, a dor começou a subir pelo meu ombro e minha mandíbula. Uma vertigem avassaladora me obrigou a me apoiar na bancada. Um dos cozinheiros, com um pressentimento de que algo não estava bem, se aproximou e me perguntou se eu estava bem. Estive prestes a responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Tudo ao meu redor se tornou borrado. O próximo som que chegou aos meus ouvidos foi o grito de alguém chamando o 911. Hoje ouvi o estrondo das panelas caindo no chão e senti umas mãos tentando me levar para o chão da cozinha. A partir desse instante, tudo se tornou borrado e distante, enquanto me transportavam para o hospital, dentro da ambulância. Hoje, o apito acelerado do monitor cardíaco ressoava em meus ouvidos. E então, chegou o silêncio. Mais tarde, descobri que meu coração havia parado de bater completamente. Foram 7 minutos e 52 segundos sem um único batimento, segundo o relatório médico. Para a equipe de urgências, eu era simplesmente outro paciente em estado crítico. Mas para mim, aquele momento marcou o início de algo indescritível. O silêncio que se seguiu ao último apito do monitor foi absoluto. Não era a escuridão que se poderia imaginar. Era como se todo o peso do meu corpo tivesse desaparecido, deixando-me em um estado de suspensão, livre, mas plenamente consciente de cada detalhe ao meu redor. Pouco a pouco, uma nova luz começou a me envolver. Não vinha de cima nem de um lugar específico. Parecia emanar de todos os lados. Me aquecia suavemente, sem chegar a queimar. Ao me acostumar com a luz, percebi que estava em um lugar completamente diferente de tudo o que havia conhecido na Terra. Era um vasto jardim,
onde as flores exibiam cores tão vibrantes que pareciam brilhar com luz própria. O ar estava impregnado de uma doce fragrância que me envolveu em uma paz instantânea. Os sons que me rodeavam eram como uma melodia, mas sem instrumentos. Era como se a própria sala estivesse cantando. Foi nesse momento que o vi. Um homem se aproximava de mim, com passos decididos, mas delicados. Seu rosto irradiava uma mistura de autoridade e ternura. Antes que ele pronunciasse sequer uma palavra, eu soube com certeza. Era Jesus. Não porque alguém me tivesse revelado, mas porque o reconheci no mais profundo do meu ser. Quando se plantou diante de mim, seus olhos me atravessaram como se pudessem desentranhar cada momento da minha existência. Temia um veredicto, um julgamento implacável. No entanto, o que recebi foi um amor tão intenso que as lágrimas brotaram dos meus olhos sem que eu pudesse me conter. Não eram lágrimas de medo. Eram a expressão de uma conexão profunda e avassaladora. Embora não tenha emitido som, sua voz ressoou em meu interior como um eco profundo. As palavras daquele ser chegaram diretamente à minha alma. Ana Evelice, eu te conheço desde que eras um pequeno ser no ventre de sua mãe. Hoje tenho algo importante para te revelar sobre o que está por vir. Não quero te assustar, mas sim preparar seu coração e o de todos aqueles que te ouvirem. E no momento em que ele se aproximou de mim, uma sensação de grandeza me envolveu, como se algo extraordinário estivesse prestes a começar. Ao tocar a mão de Jesus, o jardim que nos rodeava começou a se transformar de maneira mágica. As flores, o perfume embriagador e a suave luz se fundiram, dando lugar a um espaço sublime, como um imenso balcão suspenso no infinito. Sob nossos pés não se encontrava o planeta Terra tal como o conhecemos através de imagens de satélite, mas uma versão espiritual e vibrante. Ali, raios de luz e rios de sombras se entrelaçavam, cruzando continentes inteiros. A luz simbolizava cada oração sincera, cada ato de amor e cada gesto de perdão que havia sido realizado no mundo. As sombras eram um reflexo de atos de injustiça, corrupção e maldade. Eu podia observar tudo o que acontecia simultaneamente, como se o tempo não tivesse fronteiras naquele lugar. Nesse instante, Jesus me olhou e, com um gesto, apontou para uma região no horizonte espiritual. A figura reconhecida estava no Oriente Médio, especificamente na área de Jerusalém. Sua voz, embora firme, estava impregnada de um profundo propósito. Pronto, serão reveladas provas que confirmarão, sem lugar a dúvidas, tanto minha vida quanto minha ressurreição. Esta verdade brilhará com tal clareza que até mesmo os corações mais endurecidos não poderão evitar ser confrontados. Enquanto falava, uma imagem se desenhou diante dos meus olhos. Um grupo de arqueólogos com grande dedicação escavava meticulosamente um antigo sítio de pedra. Suas roupas estavam impregnadas de poeira e o suor escorria por seus rostos, mas em seus olhos brilhava uma mistura de espanto e fascinação. Um deles levantou um pequeno objeto, e nesse instante, pude vê-lo de perto, como se o tivesse na palma da mão. Era um objeto simples, mas nele estavam gravadas inscrições que mencionavam o nome de Jesus e descreviam vividamente os detalhes de sua crucificação e sua vitória sobre a morte. Em outra seção da escavação, foram encontrados fragmentos que pareciam pertencer aos pertences pessoais dos discípulos. No entanto, o que realmente fez meu coração bater forte foi um artefato que, segundo as palavras de Jesus, estava diretamente vinculado à evidência tangível de sua ressurreição. Quando finalmente me permitiu vê-lo, compreendi que se tratava de algo que desafiava qualquer tentativa de refutação ou explicação através de teorias humanas. Minha perspectiva se ampliou de maneira assombrosa. Observei como jornais, redes de televisão e plataformas online lutavam com todas as suas forças para desacreditar aquele descobrimento. Políticos e líderes religiosos, impulsionados por seus próprios interesses, tentaram controlar ou até mesmo ocultar a evidência, mas seus esforços se mostraram tão inúteis quanto tentar pegar água com uma mão. A notícia se propagou rapidamente, como um fogo que consome tudo a seu passo. Nas ruas, as pessoas conversavam animadamente, e famílias inteiras se mergulhavam em intensos debates sobre seu significado. Em meio a esse burburinho,
Jesus dirigiu seu olhar para mim. Em seus olhos se refletiam tanto a alegria quanto a tristeza. Aqueles que sempre buscaram a verdade se encherão de regozijo e virão até mim, enquanto aqueles que escolhem viver na mentira e na escuridão se encherão de fúria. Se aproxima uma divisão. Mas minha palavra não voltará vazia. O que foi revelado não pode ser silenciado. Naquele instante, senti o peso dessa revelação, como se o mundo estivesse prestes a entrar em uma fase na qual já não haveria espaço para a incredulidade. Compreendi que esta descoberta não apenas representaria um achado histórico, mas também marcaria um ponto de inflexão espiritual. Seria um momento que separaria de maneira ainda mais nítida aqueles que buscam a verdade de quem escolhe permanecer na escuridão. Enquanto assimilava o que havia presenciado, essa revelação ressoava profundamente em meu interior. Mas Jesus me apertou suavemente a mão, como se quisesse me dizer que isso era apenas o começo. A cena que tínhamos diante de nós se transformou mais uma vez. A varanda celestial se desfez e, de repente, nos encontramos sobrevoando cidades e vilarejos de todo o mundo. Desde o alto, observei uma variedade de edifícios, praças e templos que reconheci como igrejas de diferentes denominações. Algumas se erguiam majestosas, com fachadas imponentes que brilhavam sob a luz, enquanto outras eram mais humildes, com algumas cadeiras e paredes descascadas que contavam histórias de tempos passados. No início, tudo parecia estar em seu lugar, mas de repente, uma força invisível começou a arrasar com esses espaços. Não se tratava de um terremoto físico, mas de algo muito mais profundo. Um viluz que se infiltrava em cada canto, desvelando o que estava oculto. Ali onde havia integridade, a luz resplandecia com maior intensidade, enquanto que nos lugares de falsidade, a estrutura espiritual começava a desmoronar. Jesus falou, e suas palavras ressoaram como um trovão, ao mesmo tempo que se sentiam como um sussurro direto ao coração. Ana e velhice, entre aqueles que se consideram parte da minha vida, há muitos que nunca chegaram a me conhecer em profundidade. Este período de purificação não é um castigo, mas sim uma preparação necessária. Minha namorada deve estar completamente limpa antes que chegue o dia do banquete. As cenas se tornaram cada vez mais intensas. Os pastores, que antes eram figuras de confiança, foram detidos pela polícia, expostos por delitos financeiros e morais que haviam permanecido ocultos durante anos. As congregações, que costumavam ser um refúgio de fé, se desgarraram ao descobrir que seus líderes pregavam mais sobre a prosperidade pessoal do que sobre o arrependimento e a salvação. Muitos dos fiéis se sentiram desorientados, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. No entanto, ao mesmo tempo, algo extraordinário estava acontecendo. Pequenos grupos começavam a se formar em casas, parques e até mesmo nas mesas de trabalho. Pessoas comuns, sem títulos ou cargos, se reuniam com um propósito: orar, estudar a Bíblia e cuidar umas das outras. Estas reuniões transbordavam de vida, sinceridade e um amor autêntico, algo que parece inatingível. Jesus continuou dizendo que o falso sempre acabará por se revelar, e assim, o trigo se separará da palha. Este processo pode causar dor, mas também liberará muitos da influência da mentira. Aqueles que se mantiverem firmes após esta purificação encontrarão a força necessária para a colheita que se aproxima. Compreendi que esta purificação não seria um acontecimento isolado, mas um fenômeno global que transcenderia culturas e línguas. Em cada canto, a mesma luz desvelava a verdade. Foi um espetáculo doloroso de presenciar, pois vi lágrimas, confusão e até mesmo ira. No entanto, também vislumbrei rostos que brilhavam com uma renovada esperança, como se finalmente inalassem ar fresco depois de anos presos em ambientes sufocantes. Enquanto observava, compreendi que essa sacudida não apenas impactaria os líderes, mas também os membros da comunidade. Todos se veriam confrontados com uma pergunta fundamental: onde reside realmente sua fé? Nas pessoas ou em Cristo? Nesse momento, Jesus me olhou fixamente nos olhos e, após refletir, cheguei à conclusão de que o que surgisse dessa experiência seria inquebrantável.
Assim, o segundo evento continuava se desenrolando diante dos meus olhos, revelando a profundidade dessa transformação. Senti como meu entorno se transformava de maneira drástica. A terra sob meus pés se desfez e, de repente, me encontrei flutuando no vasto espaço. Ao meu redor, brilhavam estrelas cintilantes e vislumbravam-se planetas distantes, criando um espetáculo cósmico que me deixava sem fôlego. No entanto, havia algo peculiar no ambiente, como se todo o cosmos estivesse à espera de um instante preciso. De repente, Jesus levantou o dedo e apontou para um ponto distante na penumbra. Era algo que se deslocava lentamente em nossa direção. Não era um cometa nem um asteroide. Sua forma parecia estar forjada de pura luz, vibrando em tons dourados e brancos com uma intensidade que irradiava vida. Cada pulso parecia transmitir uma mensagem silenciosa, que minha alma compreendia sem necessidade de palavras. Antes de continuar, apenas um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Venho com um propósito claro. Ao se aproximar da Terra, Jesus proclamou: este é o mensageiro da luz. No instante preciso, ele se interporá entre a Terra e o Sol. Durante 3 horas e 33 minutos, a luz que conhecem se transformará de maneira assombrosa. Esta luz não será unicamente física, mas também espiritual. Revelará o que se oculta no mais profundo de cada coração. A cena avança. Através do mensageiro de luz, se alinha com o Sol. E nesse preciso instante, o brilho sobre a Terra se transformou por completo. Já não era o amarelo habitual da luz solar, mas um branco radiante, com um sutil matiz dourado. Era como se cada raio dessa luz fosse puro e incorruptível, capaz de atravessar não apenas as paredes, mas também as almas de quem a contemplava. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Observei com espanto como, em diversas partes do mundo, as pessoas se ajoelhavam de maneira espontânea, deixando que as lágrimas fluíssem enquanto louvavam e pediam perdão. Era especialmente comovente ver as crianças, que pareciam receber dons espirituais de uma maneira tão natural e pura. Observei crianças orando com fervor pelos enfermos, e em um instante, aqueles que estavam aflitos se curavam. Também vi adolescentes receber palavras de sabedoria e consolo, que tocavam profundamente os adultos ao seu redor. No entanto, a luz daquela experiência não teve o mesmo impacto em todos. Através da cena, outros se contorciam de desconforto, cobrindo os olhos e buscando refúgio em cantos escuros. Alguns explodiram em ataques de raiva, como se a luz que os cercava fosse absolutamente intolerável. Outros, por outro lado, sucumbiram a uma doença repentina, não por causa de uma ação física, mas como uma reação ao impacto direto da presença divina que se refletia naquela luz deslumbrante. Jesus, com um olhar intenso e cheio de significado, observava com profunda seriedade. Esta luz, disse, te separará, Ana e Belize, não por títulos nem por aparências, mas pelo que há no coração. Aqueles que me amam se fortalecerão, enquanto aqueles que me rejeitam ficarão expostos. Não haverá lugar para o disfarce. Enquanto falava, observava como líderes religiosos e políticos, que eram considerados justos, deixavam à mostra suas verdadeiras intenções. Ao mesmo tempo, pessoas anônimas, que passavam despercebidas aos olhos do mundo, eram exaltadas diante de todos como fiéis servos. A luz se tornou um ponto de inflexão crucial, como se a partir daquele instante a indecisão espiritual já não tivesse mais lugar. Quando o mensageiro da luz completou sua missão e se afastou lentamente, a sensação que permaneceu não foi de normalidade. Era como se o planeta tivesse dado um passo irrevogável em direção ao seu destino. Então, Jesus se voltou para mim e com uma voz suave, mas carregada de urgência, me disse: o que está por vir será o maior movimento que o mundo já presenciou e o último antes da grande colheita. Enquanto o brilho do mensageiro da luz começava a se desvanecer no espaço, pensei que a visão havia chegado ao fim. No entanto, Jesus continuava segurando minha mão e, com um olhar firme e decidido, acrescentou: Ana e Belize, agora vou mostrar a vocês algo que mudará a história antes que esta era se conclua.
A paisagem que nos rodeava se transformou mais uma vez. Estávamos em uma colina elevada, de onde se desdobravam diante de nossos olhos vastas cidades. Primeiro, avistamos algumas nos Estados Unidos e depois outras em diferentes cantos do mundo. No entanto, essa não era a perspectiva habitual dessas cidades. Sobre cada rua, cada casa e cada edifício, percebia-se uma sobreposição espiritual, como se duas realidades coexistissem, a física e a eterna. De repente, em diferentes cantos do mundo, algo extraordinário estava acontecendo. Pessoas comuns, que jamais haviam pisado em uma igreja nem ouvido falar de Jesus, se viam sobrecarregadas por uma presença tão intensa que caíam de joelhos, chorando, arrependendo-se e confessando seus pecados. Não havia pregadores, nem palcos, nem câmeras. Era Jesus visitando diretamente cada coração que estava preparado para recebê-lo. Uma noite, vi um executivo japonês trabalhando sozinho em seu escritório. A sala estava iluminada por uma luz suave e, de repente, começou a chorar, repetindo estas palavras. Em um tranquilo apartamento no coração do Oriente Médio, uma mulher muçulmana se mergulhava na profundidade de sua oração silenciosa. De repente, um clarão de luz a envolveu, e diante de seus olhos apareceu Jesus, chamando-a pelo nome e revelando-lhe o imenso amor que sentia por ela. Enquanto isso, na distante Índia, um mestre estava absorto na leitura de antigos textos sagrados. De repente, as palavras na página começaram a brilhar com uma luz radiante, e uma voz profunda e ressonante falou diretamente ao seu coração, enchendo-o de sabedoria e revelação. Sou a verdade que você anseia. Não só os não-cristãos viveram essa experiência. Fui testemunha de pastores que, após anos pregando de maneira mecânica, desabaram de joelhos em suas salas de estudo, chorando com um profundo arrependimento. Eu vi igrejas frias se transformarem, acendendo-se com um amor renovado pela presença de Deus. Jesus me explicou que este é o último chamado antes que a tempestade se desate. Não será um evento organizado por homens, nem estará ligado a nenhuma denominação. Eu mesmo convocarei todos aqueles que estiverem dispostos a me ouvir. Enquanto observava, percebi a rapidez com que tudo acontecia. Foi algo instantâneo. Em questão de horas, famílias inteiras encontraram a restauração. Casais que estavam à beira do divórcio recuperaram a esperança e comunidades que antes estavam divididas se uniram como verdadeiros irmãos. Incluso os conflitos históricos entre povos começaram a desvanecer, enquanto os corações se entregavam ao amor de Cristo. No entanto, também fui testemunha da resistência. Alguns líderes religiosos, sentindo-se ameaçados, começaram a criticar publicamente esse movimento transformador. Considerando seus relatos como ilusórios ou heréticos, os governos de certos países tentaram silenciar as vozes corajosas que se atreviam a compartilhar suas experiências, encarcerando aqueles que se manifestavam. Enquanto isso, Satanás, consciente de que seu tempo estava se esgotando, começou a enviar sinais enganosos com o objetivo de confundir e desorientar as pessoas. Então, Jesus me compartilhou um ensinamento que ficou gravado no mais profundo do meu ser. Ele me disse que seus verdadeiros discípulos são aqueles que sabem discernir o que provém dele. Onde há um arrependimento genuíno, humildade e amor, ele estará presente. Em contraste, onde habitam o orgulho, a divisão e a busca pela glória pessoal, sua ausência se torna evidente. Não era apenas meu espírito, mas a intensidade dessa visão que me deixou sem fôlego. Estava ciente de que me encontrava diante de algo que transformaria para sempre a história da humanidade. Esta última chamada não era simplesmente um convite, mas uma união. Depois de sua partida, nada seria igual. À medida que a intensidade do quarto evento começava a se dissipar, percebi que Jesus não desviava o olhar de mim. Sua expressão era grave, mas em cada traço de seu rosto era possível perceber uma profunda ternura. Então, Ana Evelice, o que te mostrei até agora é autêntico e realmente acontecerá. No entanto, há algo crucial que você deve compreender. Quando meu espírito se manifesta dessa maneira, o inimigo também buscará imitá-lo.
muitos cairão na armadilha de sinais que não provêm do céu. Enquanto falávamos, nossa visão se transformou diante de nossos olhos, revelando uma série de cenários que se desdobravam um ao lado do outro. No primeiro, as pessoas foram tocadas pelo poder de Deus de uma maneira tão pura que o arrependimento brotou de forma natural, acompanhado de humildade, reconciliação e um profundo amor. À primeira vista, os eventos pareciam semelhantes: multidões congregadas, manifestações espirituais e discursos cheios de paixão. No entanto, havia algo que não se encaixava. No meio dessas reuniões, percebi olhares vaidosos, divisões em aumento e líderes que, em vez de buscar a glória de Cristo, pareciam mais interessados em alcançar sua própria fama. Jesus indicou a primeira cena e exclamou: "Onde houver perdão, restauração e compaixão, ali estarei eu no centro." Em seguida, ao apontar a segunda cena, sua voz se tornou séria e advertiu: "Mas onde surge o orgulho? Onde se encontra a busca pelo poder e o progresso pessoal? Isso não me pertence." Embora possam acontecer milagres que parecem surpreendentes, se a atenção se dirige ao mensageiro em vez de à mensagem, estamos diante de um engano. Também observei pessoas comuns, sem títulos ou ministérios reconhecidos, que são capazes de discernir com clareza o verdadeiro do falso. Não se deixavam influenciar pelas aparências nem pelas emoções. Em contrapartida, sabiam reconhecer a voz de Jesus, assim como as ovelhas conhecem seu pastor. Em um momento, Jesus se aproximou de mim e, com uma mão em meu ombro, me falou. Sua voz se tornou mais suave, embora ainda ressoasse com uma profunda urgência. Este discernimento será fundamental nos dias que se aproximam. Lembre-se de que nem tudo que brilha vem da luz, e que nem todos os milagres têm sua origem em mim. Ensine-lhes isso quando voltar, para que meu povo não se deixe arrastar por ventos de doutrina nem caia na armadilha de sinais enganosos. Com cada palavra, sentia o peso da responsabilidade. Não era apenas um aviso dirigido a mim, mas uma mensagem que deveria ser compartilhada. Compreendi que, ao enfrentar este grande desafio, o verdadeiro campo de batalha não estaria apenas no exterior, mas também no coração humano, na decisão de a quem ouvir e a quem seguir. Jesus concluiu, olhando-me fixamente nos olhos: "Quem conhece a minha voz não será enganado, e quem me segue com todo o seu coração, mesmo em meio à confusão, encontrará segurança em meus braços." Após o último aviso de Jesus, um profundo silêncio envolvia o lugar. Não era simplesmente a ausência de som, mas uma pausa carregada de significado, como se todo o céu estivesse prendendo a respiração, esperando a próxima decisão. Não queria ir embora. Meu ser inteiro ansiava por permanecer ali, em sua presença, onde não existiam a dor, o medo, nem a incerteza. Jesus se aproximou e tomou minhas mãos entre as suas. Seu olhar, intenso e transbordante de amor, parecia atravessar minha alma. "Ana Evelice", disse ele, "você ainda não terminou sua missão. Há corações que esperam ouvir o que eu te revelei. Serás minhas mãos e minha voz para aqueles que estão prontos, embora ainda não o saibam. O caminho será difícil. Muitos duvidarão e outros se zombarão de você. Mas lembre-se, estarei com você em cada palavra." Nesse momento, meu coração se apertou, sobrecarregado pela magnitude de sua mensagem. Uma parte de mim anelava discutir, suplicar-lhe que me permitisse ficar. Mas uma convicção avassaladora me dizia que me enviava com um propósito que não podia ser postergado. "Senhor, o que acontecerá se eu falhar?" Perguntei com a voz trêmula. Ele sorriu levemente e respondeu: "Não se trata da perfeição, mas da obediência. Não escolho os mais preparados, mas preparo aqueles que escolho. Confie em mim." E assim, sem soltar minha mão, ele me deixou com essas palavras ressoando em meu coração. Uma estranha sensação começou a apoderar-se de mim, como se um suave vento me atraísse com seu abraço. A luz que me rodeava se desvanecia, afastando-se cada vez mais, e nesse instante, senti que meu espírito atravessava uma barreira invisível. Era como se, em questão de segundos, eu estivesse cruzando de um mundo a outro.
De repente, ouvi vozes abafadas, ruídos mecânicos e o apito acelerado de um monitor cardíaco. Custou-me abrir os olhos, mas ao fazê-lo, vi rostos surpresos ao meu redor. Um dos paramédicos exclamou: "Ela voltou." Senti como as lágrimas começavam a escorrer pelo meu rosto antes de compreender plenamente onde me encontrava. Meu corpo se sentia fraco, mas meu coração ardia com uma certeza inabalável. Eu acabara de me encontrar cara a cara com Jesus, e cada segundo daquela experiência foi intensamente real. Ainda mais, agora eu tinha uma missão que transcendia qualquer meta que eu tivesse perseguido na minha vida. Enquanto os médicos me estabilizavam, um pensamento ressoava dentro de mim, como se fosse a voz do próprio Cristo ecoando. O que lhes mostrei, vocês devem compartilhar. É hora de preparar seus corações. Depois daquela noite, nada em mim voltou a ser igual. Passei dias no hospital recuperando minhas forças físicas, mas minha mente e meu espírito já estavam em um ritmo diferente. Embora os médicos me explicassem que eu tinha tido sorte de voltar à vida após quase 8 minutos de morte clínica, eu sabia que não se tratava de sorte, mas de um propósito. Ao receber alta, voltei para meu apartamento em Denver, mas a rotina que antes me consumia já não me pesava. A cozinha do restaurante, que durante anos havia sido meu universo, havia se tornado um simples pano de fundo para algo muito maior. Meus pratos continuavam a ser preparados com esmero, mas entre receita e receita, eu conversava com clientes e colegas sobre a esperança, a fé e o amor que havia encontrado na presença de Jesus. Muitos me olhavam com desconfiança, outros com curiosidade, e alguns se emocionavam profundamente. Não tentei convencer ninguém à força, simplesmente compartilhei o que havia visto e repeti as palavras que ele me havia confiado. Não se tratava de assustar, mas de preparar. Com o tempo, meu círculo de amigos começou a mudar. Aqueles que não estavam interessados na espiritualidade se afastavam, enquanto outros, sedentos de algo verdadeiro, se aproximavam. À medida que as conversas se aproximavam, cada história que compartilhava me fazia reviver aquela doce presença que havia encontrado no jardim celestial. Era como se me confirmasse que estava no caminho certo. Comecei a anotar cada detalhe das revelações que recebia. A descoberta indiscutível de sua vida e ressurreição, a purificação do mundo, a renovação da igreja, o sinal celestial que revelará os corações e o chamado final que alcançará todas as nações. Estas notas se tornaram um compromisso diário, não para infundir medo, mas para me lembrar que o tempo é limitado e que minha missão não é acumular sucessos terrenos, mas semear sementes eternas. Hoje, cada amanhecer me lembra que vivo com tempo emprestado e que cada encontro, cada palavra e cada oportunidade poderia ser o momento em que alguém desperte para a verdade. Não tenho todas as respostas, nem sei o dia nem a hora de tudo o que ele me mostrou, mas há algo que sei com certeza: ele voltará e quer que estejamos preparados. Levo comigo a convicção que Jesus semeou em meu coração antes de me enviar de volta. Fala, embora se riam. Testemunha, embora duvidem, porque minha voz já chama, e os meus reconhecerão seu som. Isso é exatamente o que tenho feito desde que abri os olhos no hospital. Depois de ver o que vi e ouvir o que ouvi, não há volta atrás. Agradeço a todos por compartilhar esta profunda experiência comigo, e a você, que chegou até aqui. Que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida e sua família. Nos vemos no próximo vídeo.